Olá, meu querido, você está no AmericaCast, essa mesa de conversa, de testemunho, esse bate-papo aqui da nossa igreja do Evangelho Quadrangular, no Jardim América, Maringá. Hoje nós temos alguém aqui muito importante para nós, de amigo de longa data, e que ninguém melhor para apresentar do que a Jaque, que está aqui comigo. Sejam muito bem-vindos, que Deus os abençoe. E vamos lá conhecer mais uma história, mais milagres. E é com muita honra e com muito prazer que eu apresento para vocês o Douglas Franco. Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite, boa tarde, bom Boa dia. noite, boa tarde, bom dia. Muito feliz de estar aqui, muito feliz de ter recebido o convite de vocês para estar falando um pouquinho da minha vida aqui. Tudo que Deus fez na minha vida, na minha família. E é isso. Vamos ver o que Deus vai fazer, vou mover através de nós aqui, né? Que a gente possa ser um canal de Deus naquilo que... na vida das pessoas, que as pessoas possam saber um pouco da nossa vida e o que a gente passou, o processo para chegar até aqui, né? A gente é inspiração, né? A nossa história que possa inspirar. Né? Exato, seja bênção. Joia! Fica à vontade, você está em casa. Opa, maravilha. Essa mesa é nossa, né? Sensacional. E a gente quer saber um pouquinho lá de como é que foi o Douglinha lá, criança, como é que foi essa formação, como é que foi essa infância com os pais, com família. Certo. Não, eu nasci num lar evangélico, né? Uhum. Desde da família da minha mãe, por lado da minha mãe, né? Eu sou de Santa Catarina, nascido em Joinville, e Deus me encontrou no berço já, né? Então, assim, a trajetória foi desde criança dentro da igreja, criado dentro da igreja evangélica, e eu acho que eu não me lembro de ter me desviado ou saído da igreja ou alguma coisa assim, né? Então, nasci em Joinville, a gente morava em apartamento, aí com 8 anos, com 6 anos, a gente foi morar num sítio. Minha mãe tinha um sítio lá em Joinville lá e... A maior parte foi no sítio ou foi no apartamento? A maior parte foi da infância? Da infância no sítio. No sítio mesmo, dos 6 aos 26. Era para você ser um menino de apartamento e virei um menino da pecuária. Deus te livrou da Nutella, então. Livrou da nutelagem. Tenho irmãos gêmeos, né? E a gente... Meus irmãos já eram... Vocês são em quantos irmãos? Somos em 5 irmãos, né? E a minha mãe já... somos em 5 irmãos e os meus irmãos, antes de a gente sair do apartamento, já eram adolescentes. Então, eles foram... A minha mãe se separou do meu pai e eles foram morar com o meu pai e meus 2 irmãos mais velhos, né? Em Lages. E aí ficou só eu e o irmão que é gêmeos comigo, né? Morando no sítio. Aí a adolescência foi no sítio, né? A gente, assim, eu não tive muita infância, muito tempo para brincar, porque tinha muitos afazeres e já ajudava já dentro de casa, né? Então, como ordenhar a vaca, meu padrasto tinha criação de cavalo, a gente fala de cabanha, né? Mas cuidava de cavalos. Por exemplo, você tinha um cavalo,
procurava meu padrasto para deixar o cavalo lá, cuidar, dar banho. E tinha fazia criação também de cachorro de raça. Então, assim, no sítio tinha de tudo, né? Meio um pet shop, mas Meio para animais grandes, de grande grande, porte. é. Isso. E a minha mãe tinha vaca de leite, ajudava a ordenhar as vacas. Tinha gado de corte também no pasto. Então, fazia o manejo deles, né? Cortando capim, tratando. Acordava muito cedo, ia dormir cedo também. E a minha infância foi um pouco disso aí, né? Não tive quase tempo para brincar assim, né? Hum. Aí na adolescência, com 16 anos eu saí, né? Com 15 anos eu saí. Tive uma oportunidade de um amigo da igreja, o pai dele era empresário. E me fez um convite para mim aprender sobre ferramentaria. Aí fui, trabalhei 2 anos lá, mas tava no sangue vender e aí não... eu não aguentei muito tempo. Mas vamos voltar ali um pouquinho. Como é que você lidou com divórcio primeiro dos seus pais e depois adaptação com padrasto? Padrasto. Assim, o divórcio da minha mãe foi um negócio muito complicado que eu fui entender. Meu pai saiu de casa, né? Foi para Lages, ele não voltou mais. E aí, quando ele quis voltar, a mãe da minha mãe foi lá em casa. Foi por causa de uma briga, na realidade, né? Eu lembro vagamente, assim. Mas foi por causa de uma briga que a minha mãe se separou do meu pai, né? Ele bebia muito. Tinha ainda esse negócio de alcoolismo dentro de casa, né? Meu pai bebia muito e brigaram. E aí, a minha mãe separou do meu pai, né? Minha avó veio lá. A minha mãe era muito apaixonada pelo meu pai ainda, né? E a minha avó, ela ajudou nesse trajeto aí a se separar, porque acho que, como tinha 4 filhos, e o meu irmão, que é gêmeos comigo, ele nasceu com um probleminha neurológico, né? E acabou a minha avó vindo, daí se separaram, meu pai foi embora. E aí, acho que com 4 anos, minha mãe conheceu o marido dela, que tá até hoje, né? O Milton, né? Que é meu padrasto. Então, mas como foi para você essa... Você se lembra do sentimento, da sua reação? Eu não me lembro porque eu era muito novo, né, Wesley? Muito entendi. novo, assim, né? Meus irmãos lembram mais porque já eram adolescentes, né? Minha irmã mais velha Teve tem... um impacto maior na vida deles. a minha irmã mais velha tem 51, eu tô com 42. A diferença de 8, e meu irmão tem 50, né? Então, teve um impacto maior na vida deles, que eles já eram... Meu irmão tava entrando na adolescência e minha irmã já era adolescente já também, né? E, assim, pra eles teve um impacto maior. Mas aí eles foram morar com meu pai lá em Lages, né? Certo. E depois de um tempo e tal, né? Então, assim, pra mim, cara, te falar como filho, eu sinto falta do meu pai. Porque meu pai, sinto até hoje, né? Meu pai morreu quando eu tinha 10 anos. Então, assim, a lembrança que eu tenho dele é muito pouca de pai, né? Às vezes eu vejo um momento com as minhas filhas e eu tô curado disso já, né? Mas eu vejo momentos e eu vejo que como é importante a participação de um pai numa família, né? Sim, sim. De um líder dentro de uma família, A né? presença, A né? presença do pai dentro de casa, né? Então, assim, minha mãe nunca deixou faltar nada. É uma mulher sensacional, cara. É claro, depois que ela separou do meu pai, ela não conheceu, levou um tempinho pra ela conhecer o marido dela, né? Mas, assim, ela é uma mulher sensacional, cara. Inspiração mesmo. Ela é minha inspiração, né? Falar da minha mãe eu me emociono porque a minha mãe, ela foi muito pancada, sabe, cara? Cuidou de 4 filhos do jeito que pôde. Ela tinha que trabalhar. Às vezes não tinha com quem deixar o meu irmão, que é gêmeos comigo, especial, né? E a gente precisava ir pra aula e tal. E naquela época ainda tinha um pouco de rejeição. Minha mãe fazia o meu irmão ir comigo pra aula, pra gente cuidar e tal. Eu cuidar, né? E teve um tempo que ele não pôde ir mais, né? E acabou. Mas a minha mãe sempre lutando para que ele fosse pra uma paz, sabe? Ele aprendeu alguma coisa. Até um certo tempo ele se virava sozinho.
tomava banho sozinho, né? Uhum. E, cara, minha mãe é sensacional. Falar dela é inspiração pra mim, porque eu vejo, às vezes ela fala, ela me liga e fala, filho, eu não sei como é que você dá conta das coisas da sua empresa, da sua casa. Falei, mãe, a senhora deu conta aí. Quem sou eu pra reclamar, né? Tá certo. Então, assim, Teve um bom professor. aí meu padrasto entrou em casa e tal, a minha mãe saiu da loja, que ela era foi sempre gerente, ela e meu pai tiveram cargos de gerência em lojas grandes de móveis, sabe? Naquela época vendia de tudo, como Prosdóximo, a Barateira. Então, a minha mãe sempre foi uma boa vendedora onde ela passou, uma gerente onde ela passou. E aí saíram, aí abriram uma loja de confecção e aí a vida foi seguindo o seu fluxo, né? Legal. Aí até que chegou no sítio, né? Que é essa fase do sítio. Aí a fase do sítio foi sensacional. Pra mim foi uma escola, né? Foi uma escola pra mim, né? Tanto que hoje eu trabalho no meio e não tem lugar melhor quando às vezes eu vou visitar um cliente de estar, né? Você não foi uma criança que brincou na rua, jogou bola, né? Como outra pessoa iria dizer que não, eu ficava na rua, eu ficava brincando. Mas você foi um cara que aproveitou essa fase da infância para a adolescência, mesmo tendo todas as responsabilidades do sítio, né? Você tem... Não, eu tenho memórias boas Tinha amigos que iam lá, né? Às vezes ficavam de férias lá, amigos que moravam ali perto da minha casa. E aí eu levava eles para trabalhar junto. Aí nós acabava primeiro o trabalho e depois ia brincar. Aí lá em casa tinha uma lagoa muito grande, com peixe, né? E aí tinha muitos pés de fruta. E a gente brincava lá como dava, né? Brincava, soltava pipa. As responsabilidades não te roubaram a infância? Você conseguiu não. aproveitar? Consegui aproveitar. Não como uma criança normal que mora numa casa, mas Mas com as minhas responsabilidades que eu tinha, mas eu consegui aproveitar. Mas eu acho que essa é a verdadeira infância, na verdade, onde Com responsabilidade. a criança já vai sendo encaminhada para responsabilidades, né? Sim. Eu vejo que hoje, né, abrindo um parênteses aqui, quando a criança ela é tirada dessa pedagogia de usar até coisas de casa mesmo para já ir encaminhando, os pais perdem essa oportunidade e a criança que fica só no entretenimento, na diversão, ela cresce com essa visão de vida de que todo mundo vai servir ela. Sim. E ela não vai contribuir em nada. Então, a criança que cresce, né, seja no sítio, na casa, no apartamento, né, a gente brinca aqui com a questão do Nutella, mas independente do lugar, a sabedoria dos pais ali para ir encaminhando essa criança já como uma contribuinte, né? Você faz parte, então você precisa contribuir. É uma boa mentalidade que os nossos pais faziam, às vezes por necessidade de mão de obra, mas que resultou em excelentes adultos nos dias de hoje. E a gente vê uma lacuna depois, né? Poxa, o que eu precisei fazer, eu não quero que os meus filhos façam. Exato. E aí a gente vê que em algumas formações, na verdade, não foram bem formações assim, né? Sim. Assim, cara, é aquilo que você falou. Eu tenho muito a agradecer, né? Porque na hora você, naquele momento que era de dentro de casa, você já entrava com uma responsabilidade de pequeno, mas tinha responsabilidade. Sim. Talvez de você ir, a tua mãe soltar você para ir hoje, a maioria, acho que dos pais não fazem, né? Mas soltar o filho para poder ir comprar um pão, fazer andar de ônibus mais cedo. Eu tinha algumas responsabilidades que às vezes eu ia buscar o meu irmão, por exemplo. Eu levava ele às vezes eu não lembro exato as datas, mas às vezes eu tinha que levar ele na APAI lá. Pra ele desenvolver o lado dele. Aí eu deixava ele lá e vinha pra casa. E era longe, entendeu? Minha mãe dava o passe certinho, mas era eu que levava.
Então, assim, muitas responsabilidades que tinham na nossa época, que a gente vê que hoje os pais não inserem na criança, Limita, né? que a gente vê que vai fazer falta no futuro, né, cara? Porque, assim, queira ou não queira, eu já sabia vender, porque eu ia entregar o leite que produzia, eu recebia, Aham. entendeu? Às vezes vendia uma fruta a mais, tinha que receber, contar o dinheiro, Aí, ó. então, para você não ser passado para trás, né? Então, assim, você, além de trabalhar com a sua família, você já era, já ia te Direcionado. puxando para aquele lado de empreendedor, Uhum. para um lado daquilo que você gostava, né? E a responsabilidade também, né? Porque eu lembro que na minha época era o geladinho, né? A mãe fazia geladinho, a gente vendia no condomínio. Você tem que levar X e você tem que trazer Y. Se não chegar Y, é a responsabilidade, já vai ensinando, Eu né? cedo eu tinha um amigo, a Jaqueline conheceu ele, o Rodrigo, amigo meu de infância, irmão, assim. E um dia nós saímos pra vender calcinha. E a gente saiu pra vender de porta em porta. Na época era revistinha e tal, e a gente saiu pra vender e tal. Cara, e vendia bastante, assim, de porta em porta, sabe? Além de você vender a roupa íntima pra mulher, você venderia, vendia, levava cueca pra vender. E era um jeito ali de a gente conseguir um dinheiro a mais que às vezes a mãe não dava, né? Então, assim, eu vendi picolé também na rua. Então, assim, eu desenrolava. Às vezes vendia passarinho, pegava o passarinho lá no mato, lá, botava na gaiola e vendia. Na época, assim, era o que a gente tinha, né, cara? Eram as armas que a gente tinha, às vezes, para comprar um tênis, não precisar do dinheiro da mãe e tal. Então, assim, o sítio, ele te deu muitas oportunidades de aprender como se vive na vida, né? Uhum. Então, assim, minha infância foi muito boa dentro do sítio. Esses dias eu tava relembrando achei um amigo nas antigas, a gente tava viajando e a minha irmã mandou uma foto lá. E hoje ele mora nos Estados Unidos, acabei achando ele numa foto antiga de família lá num dia de aniversário, sabe? Então, bem bacana aquilo que eu vivi da criança antes de chegar na adolescência. Não foi fácil, né? Não era uma vida fácil, né, cara? Era uma vida de muito. A gente não tinha, por exemplo, se queria um chinelo, tinha que esperar. Claro. Hoje eu acho que as possibilidades que te levam para comprar hoje é um pouco mais fácil, né? Mas naquela época era mais difícil, Com né? certeza. Morando no sítio era mais difícil, né? Acho que a minha vida, minha infância ali foi bacana, foi de muito aprendizado para se tornar um homem, né? Uhum. Se tornar um homem. E nisso, você falou que nasceu no lar cristão, então a mãe levava vocês para a igreja. De domingo, de terça, de quinta, né? Era os cultos de terça de oração, aí era na sexta, começava na sexta, não, na quinta o culto de libertação, que antes tinha, né? Hum. Mas eu lembro antes, que quando a gente morava no apartamento, que era perto, no bairro, que era perto da igreja, a gente ia lá e dormia no banco. Eu tenho Aham. mas assim, vaga lembrança. Mas como criança, ia na escolinha. E tudo começou, você vê que engraçado, né? A gente morava num apartamento, começou através de um pai de um amigo. A minha mãe já ia. Só que daí começou um pai de um amigo nosso, ele ia na central, na igreja sede quadrangular, levava eu na escola dominical. Vocês que não sabem aí, nós é do tempo da escola dominical. Verdade. Hoje é o estudo bíblico. Hoje é estudo bíblico, mas era de domingão, né? Isso. E aí a gente ia, e aí começou a levar. A minha irmã já ia, né? Meus dois irmãos já iam, né? Mas minha mãe levava eles, e eles, como eles já eram mais Legal. velhos, eles já iam. E aí eu lembro de estar indo na escola dominical. E aí a minha mãe levava lá, e daí quando a gente foi morar em outro bairro, que era onde é o sítio, Uhum. eu saí tipo da Zona Leste e fui morar na Zona Sul de Joinville, né? Joinville é uma cidade grande, né? E aí a gente foi morar no sítio, aí a minha mãe levava nos cultos de terça, quinta e domingo, né? Eu não ia nos jovens ainda, era criança, né?
Aí depois começou a ir pros adolescentes e assim foi, né? Que joia. Esse é o princípio o começo da... E você consegue identificar, assim, qual foi o momento do encontro com Jesus? Meu encontro com Jesus, Wesley, ele aconteceu quando eu tinha 16 anos. Encontro verdadeiro mesmo, assim, sabe? A gente tinha um encontro em Joinville de jovens muito grande. E tava o Randy Clark lá Hum, naquela época, né? E um poder de Deus tremendo, sabe? Aquela atmosfera de presença de Deus gigantesca, assim, sabe? De você sentir lá. Eu tava tinha os jovens e eu tava com os adolescentes, né? hum. E na época eu lembro, a gente tava em busca de né, receber o Espírito Santo, falar em línguas, né? Tava aprendendo sobre isso, né? E eu lembro dessa ministração em inglês que era traduzido. E, cara, lá eu conheci Jesus verdadeiramente lá naquele poder tremendo de cura, libertação naquela noite, sabe? Eu não lembro o nome mas era bem grande o que acontecia lá em Joinville na época dos jovens, sabe? Era o carismático? Carismático, isso. Eu não lembrava. Carismático. Era muito top, né? Não sei se ainda hoje tem, depois que eu vim morar pra cá. Não fiquei, Eu acho que se extinguiu, mas mas é, era era, sensacional. era referência. Era né? referência. Eu participei de um só. Eu fui em bastante. Lá eu encontrei verdadeiramente Jesus, assim, né? A gente se encontrou lá, conheceu o que era Espírito Santo e foi lá, né? Hum. E daí o que mudou, assim, na sua vida? Porque você já ia na igreja e a partir daquele momento, o que foi a... O que mudou foi o contato, saber que você tem um contato direto, não que não tinha antes, né? Aham. Mas ele ficou mais palpável, né? Mais Antes era uma coisa mais da mãe, uma coisa meio meio religiosa. religiosa, né? Exato. Então, assim, ele ficou mais palpável na hora que teve esse encontro, né? Hum, Mais de saber que você pode ir no quarto, de entender que você pode ir no seu quarto, dobrar o joelho e clamar para aquele que tá ali para te ajudar naquele momento, sabe? uhum, Então, assim, eu tinha, né, nessa época já de adolescente, eu também tenho como referência meu cunhado, ele ajudou muito na criação, né? uhum, Na minha criação, né? Então, assim, o marido da minha irmã, ele fez muita parte disso na minha vida, né? Então, com conselhos, com amizade, a gente era bem amigo, então, assim, foi um divisor de águas nesse momento na minha vida, né? Aquela parte de sair de menino para adolescente, né? uhum. Você tá se conhecendo, você tá. Por mais que eu tinha minha mãe para dar uma instrução, mas não era aquela instrução de homem, né? Ele foi tipo o pai emprestado, né? Exato, Que te exato. direcionou como Exato, homem. Ele exato. foi te cuidando como homem. Exato, ele foi um pai naquele momento da transição minha de adolescente, né? Então, carrega um pouco das virtudes dele. Falar de família, para mim, me emociona muito, porque hoje eu tenho a minha família e era sonho de adolescente algumas coisas que eu tô vivendo hoje, sabe? Tava Uhum. comentando com um amigo, tinha sonhos de jovem hoje, eu e a Jaque fala muito sobre isso, sabe? Aham. E hoje a gente entende, depois de velho, Calma aí, velho. Ô, louco. depois de mais velho, mais tá. experiente, que Mais a gente experi- entende que é um processo pra gente chegar, né? As bênçãos de Deus, ela não vem na nossa vida se a gente não estiver preparado, né? Uhum. Pode até vir, mas às vezes vai passar pelas suas mãos e Isso. não vai fazer sentido, né? Então, assim, cada conquista hoje da minha casa, da minha família é sensacional pra mim, porque eu lembro nesse tempo da minha adolescência, eu com o joelho dobrado na minha cama pedindo muita coisa, sabe? Uhum. Que eu tô vivendo hoje. Então, cara, é sensacional.
Às vezes eu tô na estrada sozinho e o Espírito Santo fala comigo. Só naquele momento, eu e ele ali dentro do carro. E eu vejo como Deus, o Espírito Santo fala, você lembra? E traz a memória muito, muito forte, assim, daquilo que eu pedia, sabe? Você lembra daquilo que você me pediu? Você lembra daquilo... Cara, e é tão interessante que eu vou lá dentro do meu quarto, sabe? Olho na cama, sinto o cheiro do quarto. De quando me lembra de alguma coisa que acontece, de alguma conquista, às vezes, que eu consigo pra dentro da minha casa, sabe? Eu vejo que o Espírito Santo, ele me leva a pensar naquilo lá, né? E às vezes a gente fala de processo, cara, não foi fácil a minha adolescência. Eu tinha muita falta de pai, sabe? De um pai presente, por mais que você tenha mãe, mas o pai é aquele que instrui, né? Que te mostra o caminho, que chama a tua atenção na hora que precisa chamar, briga com você, né? Hoje a gente, como pai, já que a gente fala muito sobre isso, né? Com as meninas, né? Lá em casa, às vezes, tem o policial bom e o policial ruim, né? Eu sou o policial ruim. A mãe vai levando e quem chama a atenção é eu. Então, assim, às vezes você pensa muito como você vai falar pro seu filho, né? Mas eu vejo que a minha mãe não errou em cada surra que ela me deu, em cada atenção que ela me deu. Eu não vejo que ela errou em nada, sabe? Tanto que ela forjou um homem, né? De caráter, um homem honesto. Os meus irmãos são todos honestos, são todos trabalhadores. E minha mãe tem um coração gigante, cara. Gigante, assim. Você disse que você tem muita consideração pela vida do seu cunhado em respeito a tudo que ele fez por você, por esse lado masculino, essa parte da paternidade em te direcionar, em te guiar, em te instruir algumas coisas. Foi por conta dele que você foi pro ministério de louvor? Foi por influência dele ou não? Não foi por conta dele. Eu lembro que eu tava num carismático desse e tinha saído uma banda que eu gostava muito, que era uma banda mundana, todos os caras se converteram e virou uma banda gospel, sabe? E eu aprendi muito de olhar. E tinha um batera lá que se chamava Giovanir, o nome do batera. Ele tocava nessa banda do mundo. Então se converteu, a banda virou evangélica e sabe? E aí eu olhava muito ele tocar. E às vezes quando a gente mexia muito com um cavalo de raça, assim. E quando a gente ia pros rodeios, às vezes no rodeio lá em Santa Catarina, que é uma cultura gauchesca, né? Que aqui é prova de tambor, lá em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, é rodeio, né? E aí ele ia tocar, e quando a banda dele tava tocando, eu parava do lado dele no palco e ficava olhando ele tocar, né? Aí ele ficava me olhando e tal, e eu vi muito ele tocar e eu aprendi os primeiros passos na bateria, eu dei com 14 anos, uma oportunidade que me deram, e aí a gente foi aprendendo. A gente nunca sabe de tudo, né? Então, eu sei que eu já vivi momentos melhores, como no meu ministério na bateria. E aí eu fui pro louvor e aí foi indo. Eu tocava numa banda que era... tocava aquelas músicas da igreja Tem Sapato de Fora, era muito baião, sabe? Os corinhos. Os corinhos, né? E eu tocava, e tinha um batera muito bom, o Moser, você vai estar me vendo aí. Aprendi muito com ele também. Legal. A gente tinha uma banda muito top na igreja que eu ia, sabe? A banda principal era sensacional. Tinha músicos do Exército lá que tocavam lá, então, assim, do Exército do 62BI em Joinville. Então, assim, cara, tinha músicos top lá, top mesmo. Então, assim, caras que liam partitura, tocavam por partitura, sabe? E era uma banda... A banda primeira era uma banda muito 100%, assim. E eu lembro que nessa banda foi se desfazendo e montou uma outra banda dentro da igreja, sabe? E aí eu entrei nessa banda e aí comecei a tocar, aprendendo o tranco de barranco, fora de tempo e tal. Foi indo. Nunca fez aula? Não, eu fiz aula. Fez? Eu fiz aula com 17 anos. Meu amigo André
André Steger-Nagel. Aprendi partitura com ele. Mas a minha... Aí nisso, nesse meio termo, assim, dos 15 para os 16, com 15 anos eu fui trabalhar numa loja de carro, antes de entrar na ferramentaria. Eu tive uma oportunidade de trabalhar na loja de carro, fui trabalhar como lavador, tal, começando. E aos finais de semana de sábado ajudava a vender lá, né? Junto com esse meu amigo Rodrigo, né? E aí, muitas das bandas circular que tinha em Joinville, alguns estúdios eram perto de onde eu trabalhava. Então tinha muitos amigos que tocavam em banda lá, que eram um baterista profissional, tocavam em banda da noite, né? E eu aprendia com os caras. Pegava toque ali, como que fazia. Eu não tinha, na época, não tinha uma internet muito boa, né? Lembro que era por fita, para você ver aprender um rudimento. Então, assim, como ainda... VHS, né? Exato. Fita cassete, né? Fita cassete. Tinha muito revista ainda, né? Estampava os grandes bateras do Brasil, né? Em revista. E ali falava um pouco sobre rudimento, como fazer e tal. Mas eu pegava muito de ouvir as músicas, né? Na época você tinha que ouvir a música inteira. Nosso ensaio na igreja era num sábado. Chegava 1h, saía de lá 5h para tirar todas as músicas que ia tocar no domingo. Então, assim, tinha muito toque de... como eu lembro, tem um trompetista, o Sidney, que ele era do exército e ele passava muito toque de como pegar, porque tocava com a banda do exército e às vezes fazia um free num estúdio, né? Tocava numa noite, entendeu? Fazia Então, passava muito toque de como aprender. Então, a minha vida na parte da música foi assim. Aí, foi indo, essa banda, a primeira banda que desmembrou, depois que eu já tava fera, começou a viajar, fazer alguns eventos em Tubarão, Blumenau, cantava no Dia da Bíblia, lá em Joinville, né? Tocando muito em igreja. Aí, tinha uma outra banda, que daí participava o Marcos, né? Já que ele me conheceu. Pastor Marcos. Tem muitos amigos legais lá que são amigos É a saudade coração. dele. Vocês são a saudade dele, gente. Ô, pessoal. E aí essa banda gravou um CD. Eu não lembro o ano que gravou esse CD, mas já tava tocando já. 2019, não foi? Ou 2019? 2009. 2009 ou 2008, né? Por ali. Aí gravou um CD e nossa banda já tava tocando tava correndo CD nas igrejas, né? A gente tocava bastante lá antes de vir embora pra cá. A gente era em 2 bateristas. Aí revezava. Meu amigo Valmir. Amigão Valmir. Quando um ia na percussão, o outro ia na batera. Revezava a batera, assim. Bacana. Bacana. A minha adolescência foi... No caminho da igreja foi isso aí, né? Na música da igreja, né? Ia nos encontros. Antes tinha muito encontro, né, cara? Pelo menos em Santa Catarina tinha muito encontro, né? De jovens, cara, arrastava multidões, né? Eu lembro que a gente foi tocar em Itapoá, não tinha nem o porto de Itapoá, numa igrejinha pequena que tinha lá. Nossa, mas muita gente. Vinha muita gente das outras cidades, sabe? Ônibus. Era muito bacana. Era diferente, né? Do que é hoje, né, cara? Assim, a gente via que tava se vivendo um avivamento diferente naquela época, né? Então, assim... aí eu tinha muito amigo também que tocava na Assembleia, que fazia parte da banda do Exército. Ia ver os caras tocar e aí a musicalidade foi indo, né? Você se perdeu alguma vez no caminho ou você conseguiu se manter? Eu me perdi. Você foi um jovem rebelde? 18. Teve uma época ali que eu me perdi. A gente... não façam isso, hein? Isso não é exemplo. Saía da igreja às vezes e ia pra uma balada, né, cara? Naquela época, Conta né? pra gente um episódio que você tava com um amigo seu e o pastor chegou, a pastora? Foi a pastora ou foi o esposo? Eu não lembro. Antigamente tinha Revelações. tinha
tinha uma balada que se chamava Floresta, lá, Gigantão do Floresta, lá em Joinville. E de sexta-feira os caras abriam o som e nós tava lá no som, né? Cantando aquela música Vem Neném, daqui a pouco encosta o carro da pastora no sinaleiro, assim, ela baixa o vidro. Ah, vocês estão aí? O primeiro gancho a gente O nunca primeiro esquece. gancho a gente nunca esquece. Aquele lá foi o gancho, né? Eu vou todo mundo pro banco. É coisa de adolescente, né? Mas nada pesado. Não, nada pesado. Nada pesado. Nada de droga, nada de... As amigas era só de zoeira e sair com as meninas aí, mas é nada de... As curiosidades. Aí... É isso aí, Joia. E o que te trouxe a melhor cidade do A Brasil? melhor cidade do Brasil. A melhor cidade do Brasil me trouxe eu e meu amigo Alex, em 2004. A gente conheceu o Junoca lá, que é um amigo nosso daqui, né? Sim. Ele foi transferido pra cidade lá de Joinville para trabalhar lá. E a gente veio com ele num feriado de novembro pra cá. Setembro. De setembro, 7 de setembro, é verdade. A gente veio em setembro, a Jaqueline tem a memória boa, né? Tem coisa que a gente não esquece. E aí a gente veio pra cá com ele pra passear, né? Ele foi transferido pra uma empresa de toner lá. Ele arrumava máquina de Xerox, né? E aí convidou nós, aí depois convidou a gente pra vir pra cá, veio eu e o Alex pra cá. Eu conheci o Alex na igreja sede, né? Meu irmãozão do coração. A minha história é comunada com a dele. A gente é amigo há muito tempo, eu e o Alex, né? Conheci o Alex quando eu tinha 17 anos. Diferença de 10 anos um do outro. Vou revelar sua idade aí, Alex. E aí a gente conheceu o Júnior. Aí veio pra cá em setembro. Aí, setembro, outubro, a gente voltou, né? Acabou conhecendo o Tiagão aqui, conheceu a Jaqueline. Na época eu conheci a Jaqueline. Conheci a mãe do Tiago, que a gente passou um tempinho ali com eles, né? Um tempinho de 3 meses? A gente só voltou pro Carismático de outubro e depois voltou em novembro pra cá. Tiago, que era de rancharia. Isso. O famoso boi. Eu chamava ele de boi. Era boi. Acabei conhecendo o pastor Joãozinho. Naquela época eu conheci a pastora Zélia, que a gente veio numa vigília ali. Eu e o Alex, né? Também não posso esquecer, né? Meu grande irmão Jefferson. Não tem como eu esquecer, né? Ele já era irmão das antigas de Joinville, então ele e o Alex, né? Então, assim... aí eu vim pra cá em novembro. O Junoca era amigo. Era amigo, ex-namorado da Jaqueline. E aí apresentou a Jaqueline, Keller na época. A galera. E aí a gente acabou se conhecendo aqui, né? Conheci Maringá em 2004. Conheci o PH na época, o Mike, o seu primo, né? Conheci bastante gente que ia na sede lá, como o Thiago morava perto da sede. E aí ficamos 3 meses aqui, fomos pra Saint Foi os 3 meses que mais houveram vigílias nesse Maringá. O pastor Joãozinho, na época, deu a chave da igreja pra gente, lembra? Ele deu a chave. Toda semana a gente fazia vigília. Toda semana, não tinha. Durante esses 3 meses tinha vigília sempre. Muitas experiências. Muitas experiências com Deus lá, hein? Muitas experiências. E lá, algumas coisas, aquilo que eu comentei antes, né? Algumas coisas que eu orei na adolescência, aconteceu aqui, né? Hoje quase não se fala sobre o poder da oração, né? Mas ela o melhor remédio pro crente, eu acho que é a oração, né? Pro cristão, ou católico, uma pessoa que ora, né? Se entrega e fala a verdade daquilo que você tá sentindo, daquilo que você necessita, Deus vai ouvir, né? Fala na Bíblia que ele ouve a oração do justo, né? E ela tem os seus efeitos. Então, assim, lá começou a se cumprir um propósito na minha vida, né? Eu tinha orado antes de vir pra cá. Eu tava numa campanha de oração minha, assim, propósitos meus de adolescente, sabe? E Deus falou que ia me levar pra uma outra terra, tirar de perto da minha família, me trazer pra uma outra cidade, outro estado.
E a gente tinha uma galera bem bacana, assim, da nossa juventude, sabe? Uhum. E tinha muitos amigos e tinha muitos propósitos juntos, orando juntos, sabe? Era um grupo de Era um propósito, né? grupo de propósito lá em Joinville, onde tinha eu, o Alex, tinha mais bastante amigos da nossa juventude ali, né? Aí, nesse meio tempo, eu ia muito na juventude da sede. Eu era do Copacabana, da igreja do Copacabana, e eu ia na igreja sede de Joinville, né? Pastor Leodoro. E lá conhecia, nesses encontros que tinham, a gente conhecia muita gente, né? Então, assim, tem muitas pessoas que passou por a nossa vida e deixaram alguma marca, né? Às vezes eu já converso em casa e a gente costuma dizer, né? Que todo amigo mais próximo, ele vai te deixar uma marca. Uhum. Uma marca sensacional na sua vida. Se você for olhar, alguém vai te deixar uma marca. Pode ser um amigo, pode ser um familiar, né? Vai te deixar sempre coisas boas. Eu procuro olhar sempre as coisas boas, né? Uhum. Então, assim, aí a gente fazia esse grupo de oração e muitas coisas, quando eu vim para cá, uma palavra de confirmação através das minhas orações de adolescente, né? Uhum. Então, assim, essa foi na vinda para cá, conheci bastante gente, aí a gente voltou e voltamos para Joinville, né? O Alex conheceu a Larissa nesse meio tempo. Aí o Alex veio embora, daí era. Não dá spoiler da história do Alex, que o Alex tem que vir. E aí ele veio embora antes e eu fiquei lá, relutando, né? Com aquilo que Deus tinha pra minha vida, né? Uhum. Na realidade, assim, como meus irmãos já tinham saído todos de casa, eu tinha muito. Não é receio, mas eu tinha muito. Isso aconteceu em 2004, eu tinha 21 anos. 21, né? 20, né? 20 anos, né? Então, assim, a gente tinha muito receio de deixar a casa. Aquilo que eu te falo, né? A falta da instrução do caminho, né, cara? Sim. De entender que aquilo era a promessa de Deus, né? Uhum. Na minha vida, né? E às vezes eu falo pra Jaqueline, às vezes se a gente conversando em conversas em casa, eu falo pra ela, nossa, se eu tivesse vindo antes, né? Muitas coisas teriam acontecido, mas é tudo no tempo certo, na hora certa e Claro. Deus sabe o momento certo para você receber aquilo, né? Que você vai estar preparado para receber. Foi muita bênção. Nesse meio tempo de antes de ter vindo para cá, eu trabalhei nessa ferramentaria, né? Com um amigo meu, aí saí. Aí voltei para a loja de carro para vendedor. Nesse meio tempo, dos 17 aos 19, né? Uhum. E aí, dos 17 conheci o Alex, aí fui trabalhar numa farmácia, num freelance lá, e aí acabei saindo da farmácia e a gente veio pra cá nesse meio termo de conhecer a cidade através do Júnior, né? Conheci o Júnior através no Carismático. Tinha gente de Santa Catarina inteira, do Brasil inteiro, Rio de Janeiro, era muito bacana, né? E quando que você veio definitivo pra Maringá? Como é que foi? Como é que foi que eu vim em definitivo para Maringá? Quando você aceitou, falou assim, não, Deus, eu não vou protelar mais, agora eu vou. O que te levou a obedecer? Nesse meio termo, eu e a Jaqueline começamos a namorar. E aí a gente teve uma desavença e a gente ficou 1 ano separado. E aí o Alex já tava morando aqui e tal, a gente conversava por mensagem e tal. Nesse meio tempo eu já vinha pra cá, né? Porque daí eu comecei a namorar a Jaqueline com 20 anos, né, mano? E aí eu vinha pra cá e a gente ficava namorando, vinha, o outro vinha, daí ela foi morar em Floripa e ficou mais perto. Daí ela foi pra faculdade e veio pra Maringá pra tentar o UEM aqui. E aí ficava aí nesse meio termo, a gente ficou 1 ano separado. 2008 para 2009. Ficamos separados. Aí a gente voltou, pedi ela em noivado, e aí a vida começou a andar. Aí começou a andar em termos de vir pra cá, foi se encaminhando as coisas. Aí fui vendendo algumas coisas que eu tinha lá adquirido, moto, carro. Uhum. E aí eu lembro que em março de 2010, né? Eu saí da casa da minha mãe. Eu lembro até hoje
na casa do sítio tinha uma varanda, assim, na porta da entrada. Eu botava as coisas dentro do carro, minha mãe tirava. Botava as coisas dentro do carro, minha mãe tirava. Jesus, ê, sogra. Meu Deus, Ê, aí sogra. falei, mãe, eu tenho que ir. Tem que ir. E mamãe não quer perder o filho, né? Mas, né? A Jaqueline saiu cedo da casa da mãe dela, ela morava com o pai dela aqui. Sempre teve alguém com um braço que podia estender, né? Eu digo de familiar, né? Então, eu vim pra cá, aí a gente casou cheguei na igreja em março, de 23 de março, não, 20 de março. não, 23 de março a pastora me apresentou na igreja, que foi num domingo. Aí na outra semana, não, foi 20 de março, isso. Aí na outra semana era dia 28 de março. É que eu comecei na empresa 29, na semana. Aí a pastora chamou lá na frente quem precisava de um emprego e tal. Não foi bem assim. Ela te apresentou e Ela me falou apresentou. que tinha... Então já foi nesse dia 28 de março. Foi. Eu lembro que foi na minha apresentação, é verdade. Foi um desafio que ela jogou pra igreja É. e aí tudo mudou. Aí a pastora me apresentou na igreja. E aí eu lembro, né? Obrigado, mãe. Eu chamo ela de mãe. Pastora Zélia, mãezona. Aí ela me chamou lá na frente e falou assim, ó, esse menino aqui é vendedor. Me apresentou pra igreja, né? Aham. E aí esse menino aqui é vendedor, sabe vender. Você que é empresário aqui, puder dar uma oportunidade pra ele. E Respira. aí eu lembro que acabou o culto. Não conhecia quase ninguém. Era o Alex, já te conhecia, né? Mas através da casa da pastora, né? Gustão já conhecia. E aí eu lembro que eu desci lá fui pro final da igreja, veio um cara na minha direção. E aí, tchê? Trabalhar? Eu falei, eu quero. Aí me apresentou o Rinaldo. Aham. Foi uma bênção na minha vida. Foi um cara fantástico. Eu tenho muita gratidão por ele. Ele sabe que de vez em quando eu mando umas mensagens pra ele, a gente conversa ainda. E foi um cara sensacional na minha vida, cara. Eu acho que na vida de muitos ali dentro da igreja, né? Ele foi um grande abençoador da igreja em termos de trabalho, né? Um empresário. Eu nunca tinha visto isso, cara. E trabalhei em grandes empresas lá em Joinville e ele foi um cara sensacional. Abriu a porta da empresa dele para Jesus, né? Tinha vigílias lá, Sim. tinha. Cada primeiro dia do mês a pastora ia lá, fazia uma oração, levava uma palavra. E para um empresário parar a sua empresa, ele tem que ter muito... Pensar no reino mesmo, né? Porque parava os funcionários, né? Ficavam na primeira hora da manhã. E assim, eu tenho muita gratidão por ele. Ele sabe muito disso, porque eu falo direto para ele. Fez eu aprender a trabalhar com implementos. Foi um cara que agregou na minha vida. Tenho muita gratidão por ele. Eu acho que a gente tem que além de falar de gratidão, tem que demonstrar gratidão, né? Claro. A palavra fala que dá honra a quem merece honra, né? E a pastora foi uma bênção na minha vida naquele dia, cara. Noivo, morando numa cidade recém-chegado. Não conhecia Não nada. conhecia nada, não conhecia ninguém. Eu lembro que eu não saí nem distribuir currículo, né, amor? Não deu tempo, o Rinaldo não deixou. O Reinaldo não deixou, assim. Aí eu fui pra empresa, aí lá tinha o Ed, tinha o Alex. Depois veio o Luizinho, tinha o Luciano. O Luciano já trabalhava lá há bastante tempo, o Ed veio depois, né? Acho que o Ed já tava lá. E tinha muita gente boa lá, cara, assim. E aí eu fui pro chão de fábrica aprender a profissão que eu sei hoje, sabe? Fui pro chão de fábrica aprender, saber o que era o implemento, o equipamento, afiar mais a dicção sobre o que falar sobre o produto, né? Hoje o produto que eu vendo é uma venda muito técnica, tem que saber bem aquilo que você está vendendo para oferecer, o cliente entender, é um produto que agrega valor, né? Então, assim, aí o Rinaldo foi um divisor de águas na minha vida. Aí de lá eu fui, aí o Rinaldo, a empresa fechou, o Rinaldo foi um divisor de águas no nosso casamento, né, amor? Faltando 30 dias para casar. A VPS sofreu um assalto, foram lá para roubar o salário lá, achando que tinha malote de dinheiro. Roubaram os E funcionários. roubaram os funcionários. Aí o meu levaram a minha aliança.
Aí o Ed, na época, era líder de homens, né? Hum. Fizeram Uma ação. uma ação pra comprar minha aliança. Aí compraram a minha aliança e tal. Aí o meu casamento também foi um milagre. Na hora de casar, a parte do meu sogro, ele falou que estava pago e a gente descobriu que não estava pago. Vamos contar essa história aí do Ô, dia do casamento. Nossa, olha, gente. Na Ô, gente. versão brasileira. Herbert Richards. Vivendo fortes Douglas emoções. Frank. Tem que orar. Esse negócio da oração é real. É Se real, não real. orar, se não acreditar e se não tiver fé, não consegue. E a gente viveu um milagre, né? O Rinaldo e a Lara, né? Rinaldo e a Lara foram... O Rinaldo e a Lara foram o botão do o milagre vem. A primeira foi a Lara, né? Porque na hora que a gente foi comunicado de que não haveria casamento, a Lara tava comigo. Aí a Lara olhou e falou assim, mas como não? Ela falou assim, não, o pai dela fez assim, assim, assim. Eu falei, gente, eu não tava sabendo. Como é que eu vou contar? Ele tava no aeroporto pegando os amigos dele, que estavam vindo de Joinville, os nossos padrinhos. E eu e a Lara lá na frente. Aí a mulher falou, não vai ter, Larissa. Vai ter. A Larissa começou a falar em línguas e ela sapateava, assim, ó, na frente do negócio. E eu sentada no chão, eu só via a cena. O meu pai e eu matando ele, né? Era a única coisa que eu queria. E a Larissa orando, e eu falava, Deus, isso não tá acontecendo, isso não tá acontecendo. Como é que eu vou contar pro Douglas? Agora não vai ter casamento, tal. A Lara vai ter. Aí a Lara foi, conversou com a mulher percebeu, entendeu, né? Daí ela falou assim, não, realmente a menina não sabia mesmo que não ia acontecer nada. Daí ela falou, ó, eu mudo o cardápio. Só que era o dia do seu aniversário. Uhum. Só que até a meia-noite, eu quero R$2.000 em notas bonitinhas, assim, ó. 6 horas da tarde, R$2.000, dia 23 de julho. O que a gente faz? Ora, a Lara saiu. Na sexta-feira, né? Nós ia A casar. Lara saiu e assim, ó. Eu nunca na minha vida vou ter algo pra devolver pelo que ela fez. É só Jesus mesmo. Eu lembro certinho, ela parou primeiro num banco, tirou R$600. Parou num outro banco, R$300. Parou no outro banco, tirou R$300 e deu na minha mão. Daí eu falei, o que é isso? Daí eu já comecei a chorar. Eu falei, não, Larissa, para. Ela falou assim, não, a gente vai começar. A gente vai começar. Pro milagre acontecer, alguém tem que começar. Depois a gente vê o que a gente vai fazer, vamos. E levou eu pra casa do Rinaldo. Quando eu parei na casa do Rinaldo, que eu vi que eu tava na casa do patrão do meu marido, eu falei, o que você vai fazer aqui? E ele ia ser nosso padrinho. Falei, Lara, eu não vou descer, eu não vou falar. Ela falou, vai. Desci, Rinaldo deu mais um pedaço. E eu no hotel sem saber nada com os amigos lá no Aí nós hotel foi aqui, ó, conversando. pega um dinheiro aqui, pega um dinheiro ali, vamos embora. Eu falei, Larissa, falta R$700 pra fechar o dinheiro que a mulher pediu. A gente não tem. E o Rinaldo me deu cheque. Eu não posso levar cheque. Ela, calma. Fomos lá pra casa da minha mãe, pegamos o restante. O meu padrasto tinha certinho, R$700, era o que faltava. Pegamos, juntamos, eu falei, tá aí o cheque. Ela, calma, Jaqueline. Nisso, pastora Zélia já tinha levantado o grupo de intercessão, já tava a Maringá inteira orando pro milagre acontecer. Chegamos lá na sua casa, tava tendo festa surpresa pra você. Aí eu fiquei sabendo, nesse meio tempo, a Lara ligou pro Alex e falou. E o Alex dentro do carro, nós indo pro hotel, porque eles tinham saído, já tinham ido pro hotel, né? Aí nós chegou no hotel, o Alex me falou dentro do carro, meu Deus, cara. Falei, Jesus, o que nós vai fazer? Chegamos lá, a E Fran. fica de boa que Deus vai agir, o Alex falou pra mim. Eu falei, beleza, aí. Vamos ver o que vai acontecer, né? A Fran foi e falou assim: não tô acreditando que isso tá acontecendo. Como que a Jaque tá? Ela, Franciele, ela tá daquele jeito. A gente precisa de R$700. Ah, eu não paguei o aluguel da igreja! Era R$700 o aluguel da igreja. Pega esse chequinho, me dá 700 aqui. Em 40 minutos. Eu nunca vou esquecer esse dia. Milagre mais rápido das nossas vidas. R$2.000 em dinheiro. É bom a gente lembrar que R$2.000 daquela época, daquela época. Era hoje, tipo R$2 milhões hoje, no caso, né? Hoje ia ser uns 20, 30 mil por aí, né? Era muito Era dinheiro. bastante dinheiro, né? Era muito dinheiro. E Deus agiu no momento que ele tinha que agir, né? Claro, Mas a gente acho teve que muitas bênçãos. Né, o maior milagre aí foi a Lara falar calma pra você. É, né? Também acho. Foi. Também acho. Foi. Não, foi muito incrível. Aquele dia foi muito incrível. Ela não conseguia falar, ela só falava em língua. E a mulher olhando pra nossa cara assim. E o lugar que eu aluguei, ele era cristão, né? A mulher era cristã. Daí eu ficava assim, moça, assim, ó, eu não tenho mais o que fazer pra te provar que a gente não sabia. E em 40 minutos, Deus fez o milagre, a gente foi lá e conseguiu Foi um pagar. casamento extraordinário mesmo, né? A Amém. gente percebia ali né? A guerra acontecendo, mas também a gente tinha certeza, né?
Quando Deus está à frente, ele financia tudo. A gente só não Financia. sabe onde está o recurso, mas Eu na hora acho certa que, aparece. olhando hoje a grosso modo e com a experiência que a gente tem, né? Acho que é tão simples você confiar, né? Mas viver esse simples que é difícil, né? Você confiar, que a gente costuma querer confiar nos nossos braços, né? Nas Uhum. nossas mãos, né? Então, assim, quando você descansa, eu acho que é essa palavra, descansa. Mas para viver o momento de descansar, que é difícil, né? Exato. E tudo aconteceu, fluiu, teve o casamento, cara, foi maravilhoso. A casa a gente conseguiu na última A semana. casa nós conseguimos. Entramos na casa sem móveis, a pastora emprestou um colchão. Nosso guarda-roupa era uma mala de uma mala de 33 litros. Meu Ai, Deus. Deus. Muito bom. Mas é boa, boa. Foi lindo. Bom, Foi a maravilhoso. gente é forjado, né, cara? Acho que eu já costumo falar muito isso, né? Deus, ele sabe para quem ele dá aquela carga que sabe que vai poder carregar, né? Então, assim, isso te forja para ser uma pessoa melhor, para ter um couro das costas mais duro, né? Já que você tocou nesse assunto, vamos para a pergunta mais chave, né, da noite, do dia. Quem é o Douglas hoje? Douglas hoje ele é um cara abençoadíssimo, sem nada para reclamar, sem nada para olhar para trás e falar que não valeu a pena. Eu lembro quando eu cheguei aqui numa vigília da VPS, até o nome da empresa era top, né? Vitória, Poder e Salvação. VPS. Uma madrugada orando lá, Deus usou um amigo para falar comigo e ele falou: você vai ver o melhor nessa terra. E muitas vezes eu tô lá com a minha família em Santa Catarina e, cara, é uma cidade que eu amo. Parece que eu nasci em Maringá. Uma cidade abençoada que me deu muitas coisas boas, me forjou como homem. Fui forjado aqui a ser um homem melhor. Eu acho que sair de perto da sua família, de quem você pode te ajudar, era o que Deus queria fazer na minha vida, me transformar, né? Uhum. Como um homem melhor, um pai de família. Eu olho para minha trajetória hoje assim, eu só tenho a agradecer. Agradecer as pessoas que estão na minha vida hoje, que chegam para agregar na nossa vida. Trabalho numa empresa abençoadíssima, que é a Frota. Fez 16 anos que eu tô lá, né? Uma empresa sensacional. Só tenho a agradecer de poder fazer parte de onde eu tô. Sim. Além das pessoas, a igreja que eu já tô, né? Há 16 anos. As pessoas que passaram pelas nossas vidas, né, cara? Enfim, nos impulsionaram pra gente ser melhor, né? Claro, a gente foi atrás de buscar conhecimento, foi atrás de fazer uma faculdade, Uhum. foi atrás de estudar, né? Aí se tornar uma pessoa melhor. Então, assim, o Douglas hoje, eu olho pro Douglas lá que veio lá em 2010, lá, eu olho para aquele Douglas lá e falei, cara, você amadureceu demais, você cresceu, você ganhou o mundo, né? Amadureceu, aprendeu muitas coisas e hoje eu sou um homem melhor daquilo que eu vejo há 16 anos atrás. Um homem mais ponderado naquilo que vai fazer, naquilo que vai escolher a gente começa a ter maturidade e a gente fica mais seleto nas nossas escolhas, né? Uhum. A gente tem que ficar mais seleto nas nossas escolhas. Eu penso Sim. assim, eu sou um cara muito detalhista, né? A minha mulher aqui diz, muito chato. Então, assim, eu sou metódico em algumas coisas. Eu costumo dizer nos amigos que a gente trabalha junto, que o meu patrão lá, o Adão da Frota, ele tem uma virtude muito grande, que é a organização. Você nunca vai chegar na empresa nossa lá, não vai ver um jardim cortado, você não vai ver um chão limpo, você nunca vai chegar lá, vai ter alguma coisa quebrada, você não vai ver isso aí. Uhum. Pode ter por um momento, mas você não vai ver. Então, assim, eu me espelho muito na organização dele. É aquilo que eu falo, né? As pessoas, elas
que estão no seu lado, elas vão te trazer algo que vai agregar aquilo em você, que vai te forjar, que pode ser melhor naquelas vezes que você tá precisando de momento, né? Como ser ou como não ser. Como ser, como não Exatamente. ser, exatamente. Então, assim, é, hoje eu vejo que eu sou um cara melhor, tento ser um cara melhor todos os dias. Eu acordo com um pensamento, né? Eu preciso melhorar nisso. Nesse trajeto que eu faço de Maringá a Mandaguaçu, indo para a empresa, eu reflito muito. Todo de manhã eu reflito muito na vida de casa, sabe? Certo. Nos erros que a gente comete como pai, como marido, né? Que ninguém é 100% naquilo que tem que ser, né? Então, assim, mas Deus nos faz ver que a gente possa ver aquilo que a gente precisa mudar, né? E tentar mudar, né, cara? Ser melhor, né? Minha mãe sempre costuma dizer que humildade e educação cabem em qualquer lugar, né? Vai. Você é irmão gêmeo e Deus te deu gêmeos. Como que você faz essa associação aí? É. Gente, é muito igual, meu Deus, meu Como é que é Deus. isso pra você? Cara, essa era uma oração da minha esposa, né? Não era uma oração minha, né? A culpa é Esse minha. era um pedido Daquelas. dela, né? Ela Agora a culpa é queria. minha. Pra mim, assim, eu era sempre de boa naquilo que Deus mandasse, né? Você sempre quis ser pai. Eu sempre quis ser pai, então, assim, eu era muito de boa naquilo que viesse, né? Mas se viesse um menino, se viesse uma menina, se viesse dois, ou viesse três, pra mim, eu sempre Calma, gente. fui. 3. E assim, a Jaqueline sempre teve esse pensamento, né? Ela olhava pra minha mãe e falava: eu quero ter uma gestação. Se eu não te der gêmeos de Ela neto, sempre falou. eu troco de nome, eu falava. Uma coisa, gente, que a gente hoje pode entender que a palavra ela tem poder naquilo, Tem. tanto pro bem quanto pro mal. Então, assim, Tem muito poder. tem muito poder. Que a Jaqueline sempre falava de boca o que ela queria ser como mãe, né? Então, assim, ser pai da Betina ele é sensacional. É lá. É sensacional. Lá. você tá Essa doido. parte, a única hora que ele fica bonzinho. É a Betina Eloá. Comigo ele é brabo, com elas ele é uma manteiga. Falar delas meu Deus, a gente pega a foto das duas pequenas, são muito parecidas ela e meu irmão, né? E às vezes tô olhando, o iPhone ele te dá uma projeção das fotos que você tira do passado e tal, e faz um videozinho. Sim. E essa semana até eu mandei um videozinho de uma foto minha e do meu irmão, que eu botei elas duas pequenas, né? E não tem como não lembrar dele, né? Ver que a trajetória delas vai ser melhor que a minha, né? Amém. em Melhor nome que a de minha, Jesus. da Jaque. Saber que hoje elas têm um pai presente que pode dar uma vida melhor. Aquilo que eu falei no começo, né? Sim, sim. Que era que eu sonhava, sabe? Eu tinha um caderno que eu anotava as minhas orações de criança e eu fazia um desenho de como eu queria ter uma família e colava uma foto de, por exemplo, pegava uma família, eu queria ter minha família assim, e colava essa foto no caderno, sabe? E falar, ser o pai das duas assim é sensacional, cara. Saber que você pode instruir. A gente tem hoje como pai, você pode instruir tanto pro bem quanto pro mal, né? Referência. É uma referência de que é muito pesado ao mesmo tempo, né? Pô, será que lá na frente eu vou olhar e vou falar, pô, eu dei o meu melhor, ou podia ter dado 10% a mais, entendeu? Eu podia ter dado 40% a mais no ensinamento delas, mas assim, eu e a Jaque, a gente preza muito o que é união em família, né? A gente tem um dilema lá em casa que ninguém fica pra trás. Joia. E ontem a gente tava vendo um filme, só pra agregar isso que a gente tá falando, que tava vendo um filme com elas enquanto a Jaque tinha saído, e a Betina me fez uma pergunta. Pai, eu tava pegando fogo na fazenda, era um filme da Yellowstone lá, tava pegando fogo e o cara falou pra esposa, querida, vai pra casa e pega o filho e o seu cavalo e sai daqui. E ele saiu com o cavalo na frente, né?
E a Betina me fez uma pergunta: pai, por que ele tá no meio do fogo tirando o gado de lá? Eu falei: filha, ele voltou pra buscar o gado, pra soltar o gado pra eles ir pra um lugar seguro. E aí ele viu um bezerrinho perdido no meio do fogo, assim. E tava longe. Tinha se desgarrado da mãe, sabe? Aí a boiada foi pra um lado e ele saiu com o cavalo em direção ao bezerro. Daí a Betina falou pra... A Eloá comentou comigo, a Betina tinha feito essa pergunta, a Eloá falou assim pra mim: pai, mas ele vai lá no meio do fogo, ele vai se queimar. Aí eu deixei o filme rolar ali, só apareceu ele pensando se ele ia pular com o cavalo no fogo. Daqui a pouco... A mulher foi a esposa foi com o filho e os cavalos que estavam lá para um lugar seguro. Ela tirou o trailer, daí a Betina fez outra pergunta: pai, mas ela vai voltar? Falei: ela vai voltar. O dilema da casa dela é o mesmo dilema que o nosso. Ninguém fica para trás. E ela voltou lá, e a hora que ela voltou, o cara tava com o bezerro na frente do cavalo assim, salvando o cavalo. Aí ela falou: papai, ninguém fica para trás mesmo. É sensacional. É a vida em família, é isso que nós É, cremos, e que nós nos esforçamos para ser, melhores todos os dias, né? Mas não é fácil, né? graças a Deus. E esse é o desejo do coração de Deus, né? Falar de família pra mim é sensacional, cara. Assim, Aham. a gente sai em amigos, eu tenho 2 amigos próximos lá da empresa, que é o Ricardo e o Éder, e a gente sai muito em família, assim. Viaja junto, sabe? O Ricardo e a Nayeli não têm filho ainda, mas a gente conversa muito sobre isso, sabe? Sobre você ter sua família por perto, você ser o mantenedor da sua casa mesmo, como homem, né? Honrar aquilo que Deus colocou em tuas mãos, né? A gente fala muito sobre isso, de você honrar a sua família dentro de casa, honrar a sua esposa, honrar os seus filhos, ser o homem da casa, proteger a sua família mesmo. Então, assim, falar de família pra mim é sensacional, cara. Eu acho que é o bem maior que Deus planejou, né? Que tá no coração de Deus, né? Com certeza. Bom, e diante dessa palavra aí, só temos a agradecer. Você Obrigado ter pelo convite de vocês vindo. dois. Desculpem, gente. É isso, Meu chororô. foi ótimo, muito edificante. E agradecer a você que ficou aí conosco até agora, agradecer aqui aos Estúdios Zenet, estão sempre solícitos aqui conosco. A nossa igreja Quadrangular América, lá na Osíris Guimarães, 1100, você que não pertence a nenhuma igreja, é o nosso convidado a estar conosco ali todos os domingos, às 18, 19 horas. Mais um privilégio de ter um convidado aqui cheio de amor por Deus, pela família e que arregaçou as mangas e hoje está aí vivendo as promessas do Senhor se cumprindo em sua vida. Amém. Nós só temos a agradecer. Eu principalmente. Meu Deus. E se tem alguém que agradece, esse alguém sou eu. Obrigado, Deus. Falando sério, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter nos abençoado com a sua história. Obrigado a vocês. Por ter aceitado o ID. Em obediência, o Senhor tem te capacitado e que Ele continue te usando, te abençoando e prosperando suas mãos. Obrigado pelo convite de todos. Participar desse podcast é sensacional. Espero que ele alcance bastante pessoas que queiram viver o extraordinário de Deus, né? Eu acho que para viver o extraordinário de Deus, a gente tem que botar o pé e ele vai dar o chão e tem que ir para cima, né? Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, fique na paz e até o próximo episódio. Tchau, tchau.